A Isca de Satanás, John Bevere, capítulo 11. Perdão, você não dá, você não recebe. Marcos 11, 24 a 26 fala: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É aquele negócio. Tu não perdoou, o Pai Celestial também não vai te perdoar. Então tu tem que ter aquele entendimento. Eita, eu vou pedir perdão, eu vou liberar perdão, para que as minhas dívidas, então, também em relação a Deus, sejam perdoadas. Quando Jesus fala, Ele quer que levemos a sério. Muitas vezes, por conta que a nossa sociedade, as pessoas falam as coisas e não cumprem, os pais dão ameaças aos filhos que se eles tiverem determinado comportamento, eles terão uma certa consequência e não cumprem, a gente vai crescendo com aquele pensamento que as pessoas não dizem realmente o que elas querem dizer, que é apenas um eufemismo ou um exagero. Mas quando Jesus fala na sua palavra, Ele quer que nós levemos a sério, Ele quer que nós levemos em consideração 100% e andemos à risca com o que Ele tem falado. Ele anda em um nível de verdade e integridade que transcende a nossa cultura e a nossa sociedade. Então, quando Jesus disse, mas se não perdoardes também, se vocês não forem perdoar os devedores de vocês, aquelas pessoas que ofendem vocês, também o Pai Celestial não vai perdoar as ofensas de vocês. Ele falava sério. Mateus 6, 14 e 15 fala: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E por outra vez, em Lucas 6,37, ele fala: Perdoais e sereis perdoados. Em Mateus 6,12, ele diz: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O Senhor disse... Eita, poxa. Aí aqui ele contou uma história. Foi pesado. Ele conta a história de um rapaz que estava passando um mal muito grande. E ele viveu uma vida não fazendo a vontade de Deus e acaba morrendo. Mas não era a vontade de Deus pecando. Tipo, o Senhor tinha chamado ele para o ministério e ele se tornou um empresário bem-sucedido. Pecou, né? Porque não fez o que Deus queria. Mas não era algo pecaminoso assim, né? Tipo das drogas, essas coisas assim. E quando ele morreu, né, ele chegou lá no céu e ele, na mesa de cirurgia, ele teve lá um encontro com Jesus e Jesus falou com ele a respeito da desobediência dele e ele suplicou para viver, dizendo: por favor, deixa eu voltar, e o Senhor consentiu. Só que antes de voltar, de mandar o seu espírito de volta ao corpo, o Senhor deu para ele uma visão do inferno e ele viu lá a sogra dele e ele perguntou: por que a minha sogra está aqui? Ela era cristã, ela se converteu, ela entregou a vida ao Senhor. E o Senhor disse a ele que ela havia recusado a perdoar um parente e que por isso não podia ser perdoada. A falta de perdão que ela tinha feito em relação a um parente também bloqueou a falta de perdão de Deus para com ela. Perdão e crescimento espiritual. Aí ele fala, né, que muitas vezes ele foi a reuniões e que as pessoas elas estavam enfermas e o motivo daquelas enfermidades o Senhor revelava para ele que era por conta da falta de perdão, da amargura, porque como nós já vimos nesse livro, a amargura ela é a vingança não realizada, então ela fica corroendo por dentro. E o Senhor ele começou a mostrar, né, que tem algumas pessoas que não conseguiam ser curadas porque não conseguia perdoar cônjuge, perdoar irmãos. Aí ele conta, né, da situação de uma pessoa que ele estava orando e o Senhor: retire as mãos dela e diga para ela que ela está naquela situação de enfermidade porque ela não consegue perdoar o marido. E o marido dela já havia morrido, mas mesmo assim ela tem que liberar perdão. E o Senhor, né, quando naquele momento, né, e ela falou: eu falhei, mas diante de ti, Pai, eu agora libero meu marido do fundo do meu coração, eu o perdoo. E a cura se materializou. O servo que não queria perdoar. Mateus 18, 23 e 24 fala: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe aquele que lhe devia 10.000 talentos. O talento comum equivalia a aproximadamente 34 quilos. 10.000 talentos seriam aproximadamente 340
194 quilos ou 350 toneladas. Assim, aquele servo devia ao rei 350 toneladas de ouro. No mercado atual, um talento de ouro valeria 450 mil. Portanto, 10 mil talentos de ouro valem 4,5 bilhões de dólares. Jesus estava enfatizando aqui que aquele servo tem uma dívida que jamais conseguiria pagar. Mateus 18, 25 e 27. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Agora vejamos como esta parábola aplica-se à ofensa. Quando uma ofensa acontece, cria-se uma dívida. Você já ouviu alguém dizer: ele vai pagar por isso? Então, o perdão é como o cancelamento de uma dívida. É como se você pegasse a promissória e rasgasse. Mateus 18, 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: pague-me o que me deves. Um denário era aproximadamente equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador. Assim, com base no salário de hoje, 100 denários valeriam cerca de R$ 46.500. Agora continue a ler. Para bilhões de reais. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. As ofensas que guardamos uns contra os outros, se comparadas às nossas ofensas contra Deus, são como 46.500 comparado aos 4,5 bilhões de dólares. Podemos ter sido maltratados por alguém, mas isto não se compara às transgressões que cometemos contra Deus. Você pode achar que ninguém sofreu tanto quanto você, mas não percebe o quanto Jesus sofreu. Ele era inocente, um cordeiro sem culpa que foi morto. Uma pessoa que não consegue perdoar, esqueceu-se da grande dívida da qual foi perdoada. Quando você perceber que Jesus o libertou da morte e do tormento eternos, você libertará os outros incondicionalmente. Lições para os que creem. Mateus 18, 31 e 33. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Em Mateus 18, 34 e 35. E indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. E Jesus, ele estava contando essa história todinha porque ele queria que a galera perdoasse uns aos outros. Estes versículos contêm 3 pontos principais. 1. O servo que não quer perdoar é levado para ser torturado. 2. Ele tem de pagar a dívida original, 350 toneladas de ouro. 3. Deus Pai o fará mesmo a qualquer crente que não perdoe, fará o mesmo a qualquer crente que não perdoe a ofensa do seu irmão. 1. O servo que não perdoa é levado para ser torturado. Os perpetradores dessa tortura são os espíritos demoníacos. Deus dá permissão aos torturadores para infligir dor e agonia de corpo e mente à vontade, mesmo se formos crentes. Muitas vezes orei em cultos por pessoas que não conseguem receber a cura, consolo ou libertação. Tudo porque elas não queriam liberar outras pessoas e perdoá-las do fundo do coração. Os médicos e cientistas ligaram a falta de perdão e amargura a certas enfermidades, como a artrite e o câncer. Muitos casos de doença mental estão ligados à falta de perdão e à amargura. Em geral, o perdão é algo que negamos às outras pessoas, mas que às vezes negamos até nós mesmos. Se Deus o perdoou, quem é você para não perdoar alguém que Ele perdoou, ainda que seja você? Muitas vezes a gente fala... Deixa eu consertar aqui. Vocês estão vendo aqui que o negócio aqui é todo profissional, né? Muitas vezes a gente fala o seguinte: não, mas fulano fez isso comigo, não é justo eu perdoar ele, não é justo eu deixar com que ele vá embora sem pagar nada. Mas é o que Jesus fez com a gente e a gente tem que fazer o mesmo. Você querendo aceitar ou não. Infelizmente, é desse jeito que tem que ser. E é melhor
Rasga a promissória, fica livre, abre mão e tem paz na tua vida. 2. O servo que não queria perdoar teve de pagar a dívida original impagável. Foi exigido que ele fizesse o que era impossível. É como se nos fosse exigido que pagássemos a dívida que Jesus pagou no Calvário. Perderíamos a nossa salvação. Espere um instante, você diz. Pensei que quando a pessoa fizesse a oração de arrependimento e entregasse sua vida a Jesus, ela jamais pudesse se perder. Se você acredita nisso, então explique por que Pedro escreveu o seguinte: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro 2, versículo 20 e 21. Vemos que muitos virão a Jesus se justificando com as palavras: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes diria explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Eles o conheciam, eles o chamavam de Senhor e faziam milagres em seu nome, mas ele não os conhecia. Você pode dizer: eu amo a Deus, eu apenas não amo este meu irmão que me magoou. Então você está enganando e não ama a Deus, pois está escrito em 1 Coríntios 4:20. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Uma pessoa que se recusa a obedecer à palavra engana o próprio coração. Não é interessante que muitos esperarão entrar no céu e terão sua entrada negada. E também que Jesus disse que muitos se escandalizariam nos últimos dias, Mateus 24:10. Assim, crentes vivem tão atormentados pela falta de perdão que talvez esperem que a morte lhes traga um alívio. Mas isso não é verdade. Precisamos tratar com a falta de perdão agora ou seremos chamados a pagar aquilo que é impagável, que no caso é a nossa salvação. 3. Deus Pai fará isto a qualquer crente que se recuse a perdoar do fundo do seu coração, independente do tamanho da mágoa ou da ofensa. É só uma magoazinha, uma magoazona. Meu filho. Tratem não. Jesus foi muito específico a fim de garantir que compreendêssemos esta parábola. Em quase todas as parábolas, Jesus não deu a interpretação a não ser que os seus discípulos a pedissem. Neste caso, porém, ele não queria deixar nenhuma dúvida acerca da gravidade do julgamento que aguarda aqueles que se recusam a perdoar. Em muitos outros exemplos, Jesus também deixou claro que se nos recusarmos a perdoar, não seremos perdoados. Lembre-se que ele não é como nós. Quando ele diz alguma coisa, ele realmente fala sério. Isto não é visto com frequência na igreja. Em vez disso, damos desculpa para abrigarmos a falta de perdão. A falta de perdão é considerada um pecado menor que a homossexualidade, o adultério, o roubo, a embriaguez e daí por diante. Mas aqueles que praticam a falta de perdão não herdarão o reino de Deus juntamente com os que praticam outros pecados. Não tem como a gente falar, não, esse pecado aqui vai passar despercebido, esse aqui é maior, esse aqui é menor. É lógico que há pecados que há consequências maiores na nossa vida. E também que há pecados, como diz a palavra, que vão receber um rigor maior. As consequências, né? Como Jesus fala para uma cidade que desprezou ele falou: olha, se os sinais que houvesse tido se os sinais que houverão em você, que aconteceram na sua cidade, acontecessem em Tiro, Sidom e Sodoma, eles teriam se convertido. Por isso que eu digo que o castigo de vocês naquele grande dia vai ser maior do que para Sodoma e Gomorra. Então, é claro, é óbvio que há pecados que vão ter uma rigidez muito maior, mas o destino é o mesmo, o caminho é o mesmo, vai ser o mesmo inferno. Então nós precisamos ter consciência que nós precisamos nos livrar da falta de perdão na nossa vida, para que isso não mingue a nossa fé e muito mais a nossa salvação. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. Valeu, partiu!